da Química de 10º ano já envolve alguns cálculos e os alunos nesta fase costumam sentir algumas dificuldades. Vou ver se eu consigo ajudar um pedacinho a entender melhor esta parte. Então, basicamente, quando nós falamos em quantidade de substância ou quantidade de matéria, a primeira coisa a perceber é que para representar essa quantidade usamos uma letra minúscula, o N. Esta quantidade é uma das 7 grandezas fundamentais do sistema internacional. Exprime-se em mol, costumamos escrever com MOL. Esta é a dificuldade número 1, entender exatamente o que quer dizer um mol. Um mol é quantos elementos existem numa amostra que tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. De uma forma mais genérica, se eu pensar em um mol de moléculas de água, quando eu digo que eu tenho um mol, uma quantidade de 1 mol de moléculas de água, isso significa que eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Se em vez de moléculas eu estiver a pensar em átomos, se eu tiver 1 mol de átomos de cobre, por exemplo, isto significa que eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de cobre. O mol é quase como se fosse um conjunto de elementos. Portanto, é como se estivéssemos a falar de uma dezena tem 10 elementos. Um mol representa um conjunto de elementos muito maior, porque implica 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Também posso pensar em 1 mol de cloreto de sódio. O cloreto de sódio é o famoso sal de cozinha, constituído por sódio e cloro, na realidade por íons de sódio e íons de cloreto. 1 mol de cloreto de sódio tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 íons de sódio, que é o íon Na+, e 6,02 vezes 10 elevado a 23 íons de cloreto, Cl-. Então, basicamente, este número que eu estou aqui a repetir, o 6,02 vezes 10 elevado a 23, é o número de Avogadro que vai acabar a estar representado no formulário do Exame Nacional no final do 11º ano, com a simbologia Na, tendo em conta que este A aparece em índice, portanto à direita e em baixo, e é 6,022 ou 6,02 vezes 10 elevado a 23 por mol. Às vezes este mol menos 1 aqui causa alguma confusão. O menos 1 significa por. É quantos elementos é que eu tenho em cada mol. É exatamente esse o significado. Muitas vezes eu quero relacionar este número de entidades com a minha quantidade lá em cima. E isso pode ser feito através de uma relação relativamente simples. Vou só pôr aqui. Relação N maiúsculo e N minúsculo. Nós temos que perceber primeiro a diferença entre estes dois elementos. O N minúsculo nós vimos que era a quantidade, mas o N maiúsculo representa o número de entidades. Então, ao relacionar os dois, podemos fazê-lo de duas formas diferentes. Ou através de uma expressão, o número de entidades é igual à quantidade em mol, vezes a constante de Avogadro, o tal 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades em cada mol. Mas também o podemos fazer recorrendo a um gráfico. Se no nosso gráfico colocarmos no eixo dos y o número de entidades, o N maiúsculo, e no eixo do x a quantidade, o N minúsculo, então basicamente vamos obter uma relação linear que é dada por uma reta cujo declive, que vocês tão bem aprenderam a calcular em matemática, atenção que aqui a minha reta parte da origem, portanto eu posso calcular declive fazendo y sobre x, no y tenho o número de entidades, N maiúsculo, e no x a quantidade em mol, N minúsculo. E se eu pegar na expressão que tenho aqui do lado esquerdo, eu vou escrevê-la outra vez do lado direito. Quantidade vezes número de Avogadro. Número de entidades, quantidade vezes número de Avogadro. Se eu passar a quantidade para o lado esquerdo, para o primeiro membro, vai passar a dividir pelo número de entidades e, se repararem, fica aqui do lado direito sozinho a minha constante de Avogadro. Ao transpor
para aquilo que estávamos aqui a ver como a interpretação do declive deste gráfico, o que eu sei é que se o declive é o número de entidades a dividir pela quantidade, então o declive deste gráfico vai ser sempre a constante de Avogadro. Há aqui pequenos aspectos a considerar, nomeadamente a utilização desta expressão. Às vezes causa alguma confusão. Se o nosso objetivo for calcular o número de moléculas, se as entidades que nós queremos conhecer forem moléculas, eu para calcular o número de moléculas uso a expressão tal e qual a tenho escrita aqui ao lado esquerdo. Mas se o meu objetivo for calcular o número de átomos ou de íons, já tenho que ter aqui algum cuidado. E porquê que tenho que ter algum cuidado? Basicamente porque a presença dos átomos ou dos íons numa molécula pode estar numa proporção diferente de 1. Então há necessidade de multiplicar a quantidade e a constante de Avogadro por um número. Eu representei-o aqui por um Y, mas pode ser um X ou outra letra qualquer, que me vai dar basicamente a proporção do número de átomos ou íons na minha molécula ou na minha substância. Se eu pensar na água que tinha ali atrás, e se a pergunta for calcula o número de átomos de hidrogênio, aquele Y para o hidrogênio é 2. Mas se o objetivo for perguntar o número de átomos de oxigênio, o número de átomos de oxigênio é 1. O 1 é invisível em química, portanto não aparece aqui nada à frente do oxigênio, significa que está lá 1. E se eu quiser o número de átomos total, é 2 de hidrogênio mais 1 de oxigênio, aquele Y vai ser substituído por 3. Já vamos ver como é que isto se processa depois nos cálculos. Muitas vezes estas expressões aparecem relacionadas com a massa molar. Basicamente, a massa molar indica a massa por unidade de quantidade de matéria. No fundo, é a massa de cada mol de substância. Para traduzirmos a massa molar, usamos um M maiúsculo e no sistema internacional exprime-se em gramas por mol. Cuidado que este gramas por mol pode estar expresso em grama mol menos 1. Não se esqueçam que o menos 1 representa o por mol. É a mesma coisa. Portanto, estar aqui mol menos 1, lê-se grama por mol, tal e qual como eu escrevi em cima. Se me dá a massa em cada quantidade de matéria ou de substância, então eu tenho que aprender que, embora esta expressão esteja escrita em ordem à massa molar, basicamente ela serve ou para calcular a massa ou para calcular a quantidade. Então como é que vamos buscar na realidade a massa molar? A massa molar é numericamente igual à massa molecular relativa. Numericamente igual à massa molecular relativa. E esta, como é que se calcula? A massa molecular relativa, nós representamos-la também com um M maiúsculo, mas tem um R em índice à semelhança da massa atómica relativa. Só que a massa atómica relativa é para um átomo, AR, e a molecular relativa é para uma molécula. Então vamos ver aqui um exemplo. Se eu quiser calcular a massa molecular relativa das moléculas de água, não importa quantas moléculas são, a massa molecular relativa tem sempre o mesmo valor, porque esta molécula, cada molécula é constituída por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, basicamente, o que eu vou estar aqui a fazer é dizer que a massa molecular relativa da água é 2 vezes a massa atómica relativa do hidrogênio, 2 vezes porque eu tenho 2 átomos de hidrogênio, mais uma vez a massa atómica relativa do oxigênio, porque eu só tenho um átomo de oxigênio na minha molécula. E agora, estes valores da massa atómica relativa vou consultar a tabela periódica. O hidrogênio é 1,01 e o oxigênio é 16,00. Quando eu faço este cálculo, vou obter aqui 18,02.
a massa molecular relativa, dizemos que ou não tem unidades, ou as unidades é a unidade de massa atómica, porque na realidade nós estamos a dizer que a massa desta molécula é 18,02 vezes maior do que o nosso padrão ou referência, que corresponde a 1/12 da massa do isótopo carbono 12. Quando eu quero passar isto para a massa molar, que era aqui que eu queria chegar, como ela é numericamente igual à massa molecular relativa, ela também é 18,02. Mas vamos ter aqui a unidade respectiva. Portanto, eu sei que 1 mol de moléculas de água apresenta uma massa de 18,02 gramas. E eu posso trabalhar a regra 3, mas também posso trabalhar a expressão que eu tenho cá em cima. O que nos vai muitas vezes acontecer, à medida que os cálculos se complicam, é que estas duas expressões vão aparecer de alguma forma conjugadas. À semelhança do gráfico que tínhamos há pouco, também pode aparecer aqui um gráfico. Se o gráfico apresentar no eixo dos y a massa de substância e no eixo do x a quantidade, ele também vai ser expresso por uma relação linear com origem 0, 0, e também podemos estudar o que é que representa o seu declive. Da mesma forma que há pouco, o declive y sobre x, nos y tem uma massa, no x tem a quantidade. Se olharem para o lado esquerdo, a massa sobre a quantidade corresponde à massa molar. Então, este gráfico, o seu declive representa a massa molar. Vamos então tentar pôr isto em prática e resolver alguns exercícios relativamente simples para dar oportunidade de experimentar como é que isto funciona. Estes dois exercícios eu retirei-os do livro 11Q, mas podia ser de outro qualquer. Envolvem aqui algumas alíneas para podermos praticar um bocadinho de tudo. Temos aqui a fórmula química do amoníaco. O amoníaco NH3 é constituído por um átomo de nitrogênio e 3 de hidrogênio. A primeira pergunta pede para chegarmos à massa molar. Então, basicamente, para chegarmos à massa molar, precisamos da massa molecular relativa, porque ela é numericamente igual à massa molar. Então, vamos à constituição da molécula. Uma vez a massa atómica relativa do nitrogênio, porque ela é constituída por um átomo de nitrogênio, e por 3 de hidrogênio. Então, 3 vezes a massa atómica relativa do hidrogênio. Vou substituir. O nitrogênio na tabela periódica tem AR 14,01 e o hidrogênio 1,01. Contas feitas, isto vai-me dar 17,04, não tem unidades. A massa molar é 17,04, portanto numericamente igual, mas grama por mol. A linha seguinte, quero calcular a quantidade de matéria, portanto a minha pergunta é o N minúsculo, que é o que representa a quantidade, de amoníaco em 235 gramas. Eu tenho que perceber o que é que isto está aqui a representar. O que é que vem em gramas? A massa. Então a massa de amoníaco é 235 gramas. Tendo em conta o que eu tenho e o que eu quero, eu preciso encontrar uma expressão que relacione estas duas. A expressão que relaciona estas duas é a da massa molar. E agora, como eu já tenho a massa molar que obtive na linha anterior e também tenho a massa, posso rapidamente, recorrendo à matemática, calcular a quantidade. Portanto, aplico as regras das equações. Como a minha incógnita está aqui no denominador, interessa-me passá-la para o primeiro membro, para o numerador, e trocá-la ali com a massa molar. É como se o N ficasse a multiplicar pela massa molar e depois a massa molar passa para o segundo membro a dividir. Nesta fase do campeonato eu já posso fazer a substituição. A massa são de 235 gramas e a massa molar 17,04. Para os que gostam de trabalhar com as unidades, o que vai acontecer é que a grama vai simplificar e eu vou obter apenas, em termos de resultado, 13,8 e sobra aqui o mol. A linha C. Na linha C, pedem-nos quantas moléculas de amoníaco. O número de moléculas é dado pelo N maiúsculo
existem em 235 gramas. Esta massa de 235 foi a que eu usei na linha anterior. Então, basicamente, eu posso pegar na minha expressão do cálculo de moléculas, o número de moléculas é igual à quantidade vezes o número de Avogadro, substituir este N pelo valor que eu obtive na linha anterior, os 13,8. Não posso esquecer de multiplicar pela constante de Avogadro. Não coloquei aqui as unidades, mas ainda vou a tempo. Se vocês repararem, aqui as unidades vão poder ser simplificadas. E em termos de resultado, isto vai-me dar 8,30 vezes 10 elevado a 24. Não tenho propriamente aqui unidades. O que eu tenho é quantas moléculas fazem parte das 235 gramas que eles explicitam no enunciado. Última linha. Quer saber a massa de apenas uma molécula de amoníaco. Ok, tenho aqui vários caminhos. Analisando a massa molar, eu sei que a massa molar diz-nos que cada mol de substância ou de moléculas de amoníaco tem 17,04 gramas. E um mol são 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, eu posso estabelecer aqui uma regra 3. Se estas moléculas todas têm 17,04 gramas, qual é a massa para apenas uma molécula? E agora posso determinar o valor de x. 17,04 vezes 1 sobre 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Isto vai me dar um valor muito pequenino, 2,83 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Este é um caminho, mas para quem achar que não é muito intuitivo, tendo em conta que nós trabalhamos uma massa de 235 gramas e calculamos na linha C quantas moléculas é que tem esta massa, 8,30 vezes 10 elevado a 24, podemos pensar que apenas uma tem um valor X de massa. E o que vai acontecer é que eu vou chegar aqui exatamente à mesma relação que na estratégia anterior. Ou seja, este cálculo vai-me dar, tal e qual como no anterior, 2,83 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Portanto, quer um caminho, quer o outro, leva-me exatamente ao mesmo resultado. Se assim não fosse, não poderíamos usar um deles por alguma razão. Tentar só mais um. Temos aqui uma amostra de sacarose, está aqui a fórmula química da sacarose, tem 1,25 mol de sacarose. Queremos calcular a massa de sacarose. Portanto, os nossos dados dizem-nos que o N da sacarose, C12H22O11, é 1,25 mol. Como é que eu sei que é o N minúsculo? Porque temos aqui a unidade. Eu tenho que relacionar a grandeza com a unidade. Então, na primeira linha, quero a massa. Como é que eu relaciono a massa com a quantidade? Através da massa molar. O problema é que para eu resolver esta equação em ordem à massa, posso trabalhá-la aqui um bocadinho, passar a quantidade para o primeiro membro, multiplicar. Eu vou precisar da massa molar e eu ainda não a tenho. Mas eu posso deixar esta expressão aqui em pausa e vou determinar a massa molar com recurso à massa molecular relativa. Eu tenho a fórmula química, C12H22O11, e sei que essa massa molecular relativa pode ser calculada multiplicando 12 vezes o AR do carbono, mais 22 vezes o AR do hidrogênio, mais 11 vezes o AR do oxigênio. Vou substituir cada um destes valores, 12 vezes 12,01, diz a tabela periódica, 22 vezes 1,01, mais 11 vezes o 16,00. Há tabelas periódicas com valores ligeiramente destes que eu utilizei. Eu estou a usar as referências do formulário de Exame Nacional de Fisicoquímica. Se eu fizer aqui as continhas, isto vai-me dar 342,34
Mais uma vez, a massa molecular relativa não tem unidades, mas a massa molar é numericamente igual, 342,34, mas aparece aqui com a unidade grama por mol. Então eu já posso ir aqui para cima e a massa é a quantidade que eu já sei, 1,25, vezes a massa molar que acabei de calcular, 342,34. Quando eu fizer as contas, vou obter aqui 428 gramas. Então, a primeira linha está feita. Vamos para a linha B. A linha B pede-me o número de moléculas de sacarose. O número de moléculas é dado pelo N maiúsculo, calcula-se multiplicando a quantidade vezes a constante de Avogadro. A quantidade, eles já me diziam no enunciado, 1,25, e o número de Avogadro é aquela constante que eu vou buscar ao formulário, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Se eu fizer este cálculo, vou obter 7,52 vezes 10 elevado a 23 moléculas de sacarose C12, H22O11. A pergunta C é um bocadinho diferente e às vezes também pode aparecer. A C pergunta-me a quantidade, ou seja, o N minúsculo, mas de átomos de hidrogênio. Isto pode dar a sensação que é 1,25 mol, mas reparem, quando eu tenho uma molécula de sacarose, que está aqui a fórmula química em cima, uma molécula de sacarose tem, vou só pôr aqui, na sua composição 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio. Então, se eu tiver, desculpem, 1,25 mol de sacarose, eu vou ter que usar esta proporção para determinar a quantidade, em mol, de átomos de hidrogênio. Uma solução possível é, em vez de pensar aqui só numa molécula, posso pensar em 1 mol de moléculas. Desculpem. 1 mol de moléculas de sacarose tem quantos moles de átomos de hidrogênio? Tem o equivalente à proporção que eu aqui representei. Tem 22 moles de átomos de hidrogênio. Se a pergunta fosse em relação ao oxigênio, seria 11. Se fosse em relação ao carbono, seria 12. Como o meu valor é de 1,25 moles de moléculas, qual é a quantidade em mol de átomos de hidrogênio? Vou determinar o X. 1,25 vezes 22 sobre 1 vai-me dar 27,5 moles de átomos de hidrogênio. Portanto, também não é muito complicado. A última linha, a D, pede-me quantos átomos, o número de átomos. O número de átomos já é o N maiúsculo. E agora cautela, porque se fosse o número de moléculas, nós já calculamos na linha B. Quantidade vezes o número de Avogadro. Mas agora nós queremos o número de átomos. E se isto é o número de átomos, até vou pôr aqui em baixo para não esquecer. Número de átomos de hidrogênio. Eu vou ter que usar a proporção em que os hidrogénios existem na minha molécula. Então, Y vezes o N vezes a constante de Avogadro. Se eu substituir, eu tenho 22 átomos de hidrogênio. O N, eles já me diziam no enunciado, 1,25, e o número de Avogadro, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Ao fazer os cálculos, vou obter 11,66 vezes 10 elevado a 25 átomos, neste caso de hidrogênio. Se me perguntassem em relação ao oxigênio ou ao carbono, a alteração que eu tinha que fazer é aqui o Y, esta incógnita que representa a proporção daquele elemento na nossa molécula. Espero ter ajudado.
Bom trabalho.